Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui com vocês, agora para falar sobre outro assunto importante, mais especificamente também da criminologia, que é a prevenção do delito. Eu também já comentei esse assunto na outra videoaula, mas agora eu estou fazendo essa videoaula para poder dar mais ênfase à prevenção do delito, para poder falar com mais calma, para poder dar uma explicação mais tranquila que vocês possam entender melhor. Eu falei da prevenção do delito nas aulas de criminologia no geral, agora eu só vou falar de prevenção do delito especificamente. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Prevenção do delito constitui um dos principais objetivos da criminologia. O que a criminologia moderna se preocupa? Ela se preocupa em ressocializar o delinquente, reparar o dano à vítima e prevenir o problema. Esse é o foco da moderna criminologia. É com isso que ela está preocupada, é com isso que ela trabalha atualmente, diferente da criminologia clássica, da criminologia positiva. O foco da moderna criminologia é esse. Na verdade, o objetivo, da moderna criminologia é explicar e prevenir o crime, intervir na pessoa do infrator e analisar os diferentes modelos de reação ao crime. Esse daí não é objetivo, não. É sim objetivo, que faz parte da finalidade, da função da criminologia, né? A gente não pode confundir com o objeto da criminologia. O objeto de estudo da criminologia é o quê? A vítima, o delinquente, o delito e o controle social. Mas em termos de prevenção do delito, a moderna criminologia ela se preocupa em ressocializar o delinquente, reparar o dano à vítima e prevenir aquele problema. Deve haver uma mobilização de todos os setores comunitários, não interessando a prevenção exclusivamente aos poderes públicos e ao sistema jurídico, senão a toda a comunidade. Então, não interessa só você trabalhar visando o interesse do poder público. Você tem que, para a criminologia em prevenção do delito, você tem que trabalhar visando um todo, visando a comunidade em geral. Formas de prevenção do delito. Existem 3 formas de prevenção do delito. São elas a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. Agora a gente vai tratar da prevenção primária. O que é a prevenção primária? Ela busca neutralizar o delito antes que ele ocorra. A prevenção primária ela é aquele programa de prevenção. Isso que eu falei agora, programa de prevenção, a gente vai falar mais pra frente. A prevenção primária não é um programa de prevenção, mas ela é aquela prevenção que vai na educação, ela é a prevenção a longo prazo. Então, ela exige todo um trabalho, todo um encaixe ali de engrenagens para que dê certo. Então, é aquela prevenção que começa nas escolas, na educação, criando bons ambientes urbanos, cidades planejadas, bons ambientes de trabalho, lazer. Então ela vai ali ao longo prazo. Então ela começa a criar isso hoje, começa a investir na educação, começa a investir na habitação, começa a investir no trabalho. Hoje, para que amanhã se possa colher esses frutos, se possa ter uma sociedade mais segura. Ela exige prestações sociais e intervenção comunitária. Então é isso que eu falei, ela exige essa colaboração, esse conjunto de engrenagens funcionando juntas. Não adianta só o governo ir lá e investir numa boa escola, sendo que os alunos vão lá e destroem a escola. Então o que acontece? O governo investe numa boa escola, o governo paga um bom professor, e os pais têm o dever de ensinar a seus filhos que a escola deve ser respeitada e o professor deve ser respeitado. Então, não basta a mera dissuasão. Isso é só um exemplo, tá, galera? Mas o exemplo da escola pode ser também, por exemplo, uma quadra, ou pode ser um parque. Não adianta você fazer uma quadra nova, sendo que a população vai lá e destrói a quadra, picha a quadra, quebra as traves do gol, arranca a cesta do basquete. Ou você faz um parque, eles quebra todas as plantas,
pisa na grama, arranca tudo, entendeu? Então tem que ter essa colaboração. Propõe limitação e controle do uso de armas, modificações de horários e locais de atividades econômicas e aumento na vigilância. Então, a gente já pôde perceber que é exatamente isso que eu falei, a prevenção primária, prevenção a longo prazo, que investe em atitudes atuais para que se possa ter um futuro melhor, propõe a integração da comunidade com a proposta de prevenção e também com outras propostas não exatamente na área da educação ou na área urbana, como no caso de controle de arma, modificação de horário, local de atividade econômica, por exemplo, você não tem um banco ali numa área de risco, essas coisas assim. A prevenção primária é a mais eficaz das modalidades de prevenção. Atua de médio e longo prazo, mais a longo prazo. Propõe estratégias de política cultural, econômica e social com o objetivo de dotar os cidadãos de capacidade social para superar de forma produtiva eventuais conflitos. Então, tudo que a gente já comentou agora. Agora, a prevenção secundária. O que é prevenção secundária? É a prevenção que a gente pode chamar também de geográfica. Por que geográfica? Na prevenção primária, tem modelos de prevenção primária que atuam na geografia do local? Sim. Porém, a prevenção primária a gente tem que fixar que é o quê? A médio e a longo prazo. Então ele vai, por exemplo, urbanizar, fazer um projeto de urbanização do bairro, isso na prevenção primária. Na prevenção secundária, a gente chama ela de geográfica por quê? Para vocês entenderem, é o basicão. O básico é assim, colocar a polícia onde está acontecendo o crime. Então ele pega as estatísticas, é a que mais é usada. Hoje em dia os governantes dos estados só usam elas. Só usam ela. Pega as estatísticas onde está acontecendo o crime. Está acontecendo na Avenida X, então taca a polícia na Avenida X. Só que tem um porém. Essa prevenção, o que eles fazem? Os governantes fazem? Eles pegam a polícia, colocam todas na Avenida Central, ou pelo menos a grande maioria, porque ali é que tem a circulação da população. O que acontece? O povo passa ali, vê a polícia ali, fala, ó, o governo está investindo em polícia. Só que na onde realmente está ocorrendo efetivamente o crime, por exemplo, num morro, numa favela, é pouca polícia que vai para lá. Um exemplo que a gente tem de prevenção secundária são as UPPs no Rio de Janeiro. Só que a gente, assistindo aos noticiários, podemos perceber que não é efetivo. Não é muito efetivo. Por quê? Porque mesmo após a implantação da UPP, ainda ocorrem crimes, ainda existem ataques, ainda existem policiais morrendo. Por quê? Porque não houve a prevenção primária. Então o que o governo está fazendo? Está atacando polícia ali, porque quando o pessoal da Copa vier, eles vão ver cheio de polícia e falar, estamos seguros. Só que na verdade não está seguro coisa nenhuma. Engloba a política legislativa penal, bem como a ação policial, pois é composta por ações dirigidas a pessoas e grupos mais suscetíveis de praticar ou sofrer crimes. Ou seja, coloca a polícia onde tem grupos mais suscetíveis de praticar ou sofrer crimes. Visa evitar o envolvimento com o crime e a violência ou limitar os danos causados pelo crime. São ações preventivas dirigidas aos jovens e adolescentes e a membros de grupos vulneráveis em situações de risco, inclusive crianças, mulheres e idosos em caso de violência doméstica ou intrafamiliar, violência de gênero e contra minorias. Então, prevenção secundária, também chamada de prevenção geográfica. Opera a curto e médio prazo também e não é tão efetiva quanto a primária. Lembrando que ela ocorre após o ocorrido. A prevenção secundária atua após o ocorrido do crime. Beleza? Agora falamos da prevenção terciária. O que é a prevenção terciária? A gente pode chamar a prevenção terciária de prevenção ressocializadora também. É a única das formas de prevenção que possui destinatário identificável, ou seja, que possui a certeza de aonde ela vai agir, que é o recluso, que é o criminoso. E também possui o objetivo certo, que é evitar a reincidência. É composta por ações dirigidas a pessoas que já praticaram crimes de violência, visa evitar a reincidência, promover seu tratamento, reabilitação e reintegração familiar, profissional e social,
Também procura evitar a repetição da vitimização e a promover o seu tratamento, reabilitação e reintegração familiar. Possui forte caráter punitivo, embora sua intervenção seja parcial, tardia e insuficiente. Então, a prevenção terciária, ela é a pior das prevenções, a gente pode dizer assim, pois a intervenção dela é parcial, é tardia e é insuficiente, principalmente aqui no Brasil, onde a ressocialização é praticamente inútil, é totalmente inútil, totalmente ineficiente. Se você tem 100 reclusos, eu tenho certeza que 95, eu não preciso nem pesquisar isso para falar isso que eu estou falando, mas 95 de 100 reclusos não se recupera. Então, essa é a prevenção terciária ou ressocializadora, visa a ressocialização do recluso. Objetivo certo e destinatário identificável. Agora a gente vai falar dos programas de prevenção criminal. Agora sim são os programas. A criminologia clássica direciona todos os seus esforços preventivos para o infrator, pois entende a ameaça da aplicação da pena como um modo eficaz de neutralizá-lo. A criminologia moderna diz que o problema da violência não é somente da polícia e os esforços no seu combate não devem ser direcionados somente ao infrator. Afirma que a melhor forma de combater a criminalidade é alcançando o crime em suas causas, não em suas consequências. Os programas de prevenção criminal são 4. São os programas de prevenção sobre áreas geográficas, programas de prevenção axiológica, programas de prevenção político-social e programas de prevenção vitimária. O que é o programa de prevenção sobre área geográfica? O programa de prevenção sobre área geográfica ele tem a sua origem na Escola de Chicago. Lembra das teorias do consenso? Ele envolve uma inspiração de ordem ecológica e tem influência em um determinado espaço onde a criminalidade se apresenta com excessiva frequência em áreas consideradas deterioradas e com deficiência estrutural, devido à desorganização social presente na região. O que isso quer dizer? A prevenção sobre a área geográfica ela atua sobre um determinado local. E esse local apresenta a criminalidade com muita frequência. E também é um local considerado deteriorado, com estrutura deficiente. Por quê? Devido à desorganização social. Aqueles locais bagunçados, aqueles locais que não têm estrutura nenhuma, como, por exemplo, uma favela que foi surgindo logo após a posse de um terreno abandonado. Esses lugares. O exemplo é o que ocorre na região de São Paulo, que a gente conhece como Cracolândia, onde o tráfico de droga e a prostituição se prolifera em decorrência da dependência química pelo crack. Locais como a Cracolândia, o que eles necessitam, do que eles carecem? De um programa prevencionista, de um programa de prevenção criminal com política social de cunho primário e comunitário. Ou seja, de cunho primário, a prevenção primária ali, que vai atuar naquela região para que lá na frente não haja mais aquilo, e comunitário, com a colaboração, com a instrução, com a educação, com a junção da comunidade naquela prevenção. E através da reestruturação física ou urbanização dos bairros, vai procurar neutralizar o risco crimógeno ou vitimário desses tipos de espaço. O exemplo de medida que a gente pode ter é melhorar a via de acesso à residência ou local de trabalho, melhorar a iluminação pública, melhorar o sistema de transporte, criação de ponto de guaritas de vigilância. Então, tudo isso vai ser meio que uma barreira contra o crime. E é isso que a prevenção geográfica faz, ela atua geograficamente. Assim como a prevenção secundária no caso, ela vai atuar, a gente fala prevenção geográfica, né? Ela vai atuar colocando polícia ali no local. A prevenção sobre áreas geográficas, essa sim é baseada na escola de Chicago, e esta sim propõe atuar efetivamente
naquele local onde há frequência exagerada de crimes. A próxima é a prevenção axiológica. O que é a prevenção axiológica? É a revisão das regras sociais e valores comportamentais. De acordo com Sutherland, os indivíduos determinam seus comportamentos a partir de suas experiências pessoais com relação a situações de conflito, por meio de interações pessoais e com base no processo de comunicação. Dessa aprendizagem, saem comportamentos favoráveis e desfavoráveis ao crime. Nesse sentido, tanto os contatos pessoais como o contato com método e técnica criminosa são formas, são meios de aprendizado que motiva e legitima o comportamento delituoso. Essa é a teoria do aprendizado social. Então, a prevenção axiológica, o que ela visa? Ela visa alterar as regras, as normas, alterar as leis, digamos assim, para que os valores, para que não haja esse aprendizado. A teoria do aprendizado social, por exemplo, é o que ocorre na delinquência juvenil de bairros menos favorecidos, onde existem menores infratores. E eles acabam por se associar a grupo delinquente que vão ensinar para eles técnicas criminosas que eles vão acabar imitando e vai legitimar o comportamento criminoso. Então, através ele acaba entrando naquele grupo, aquele grupo ensina ele vai acabar, é aquilo que ele aprendeu. Ele não sabe, digamos, fazer outra coisa. Isso o que a prevenção axiológica diz que a gente tem que fazer. O quê? Revisar as regras sociais e os valores, principalmente os valores comportamentais, para que não haja essa identificação, para que não haja esse aprendizado. A prevenção político-social diz que grande parte da criminalidade tem raízes em conflitos sociais, tendo em vista situações carenciais. Então, o que ela fala? Que a criminalidade é resultado do conflito social, tendo em vista situações carenciais, ou seja, em locais onde há carência, há conflito social. E o conflito social gera o crime. Então, o que a prevenção político-social diz? Diz que uma política social eficiente resolve o crime. E o crime é resultado do conflito social. Um bom exemplo que a gente tem é a teoria da anomia, que significa falta de observação à norma, um indivíduo anômico. Lembra da explicação da aula de criminologia? Indivíduo abúlico é o Maria vai com as outras. O anômico é o que não respeita as regras. Então, a prevenção político-social diz isso. Política social eficiente resolve a criminalidade, que é resultado dos conflitos sociais. A prevenção vitimária, o que é a prevenção vitimária? Ela é verificada por meio do papel ativo da vítima na dinâmica do crime. Como assim? O papel que a vítima vai influenciar para que aquele crime ocorra. Mas não como na vitimologia, não como nas classificações de vítima de acordo com Mendelssohn, não daquele jeito. A prevenção vitimária, ela visa verificar esse papel e como que esse papel vai fazer com que ocorra o crime. O que isso acarreta? Acarreta no que a gente denomina de perigosidade vitimal, tendo em vista fatores como a condição social, física, idade e outras vulnerabilidades que contribuem para a sua vitimização. Ou seja, a prevenção vitimária é aquela prevenção que vai focar na vítima como pessoa, na vítima não, nas pessoas que podem ser vítimas, visto a sua condição social, sua condição física, sua idade e outros aspectos que podem contribuir para que ela seja vítima. Para Pablo de Molina, o crime é um fenômeno altamente seletivo, não casual, nem fortuito ou aleatório. Busca o lugar oportuno
momento adequado e a vítima certa também. A condição de vítima, ou risco de chegar a sê-lo, tampouco depende do azar ou da fatalidade, senão de certas circunstâncias concretas, suscetíveis de verificação. Então é isso mesmo que a prevenção vitimária faz. Ela diz que o crime busca o lugar oportuno, o momento adequado e a vítima certa. Então o que ela faz? Ela vai se preocupar com aquelas pessoas que eventualmente podem se tornar vítimas por algum fator. Há ainda um outro aspecto que a gente pode observar para a prevenção vitimária, que ela se refere à rotina de vida da vítima. Técnicas de prevenção situacional. O que são as técnicas de prevenção situacional? A prevenção situacional é uma modalidade de prevenção que vai cuidar da diminuição das oportunidades que podem levar a uma vontade de cometer o crime, que influenciam a vontade criminosa e assim dificultando a prática do crime, cujas principais técnicas são classificadas em esforço, risco, recompensa e sentimentos de culpa do infrator. Ou seja, a técnica de prevenção situacional é aquela modalidade que vai dificultar, vai trabalhar nos locais, nas ações que podem influenciar uma conduta criminosa, tentando prevenir essa conduta, tentando fazer com que essa conduta criminosa não ocorra. Elas são classificadas em 4, começando pelo esforço. O que é o esforço? O esforço é a alteração do cenário criminal. É você colocar barreira física ou humana. Por exemplo, você mora num condomínio fechado, você mora numa rua que tem guarita policial, você se junta com seus vizinhos, coloca um vigilante, você coloca cães de guarda. Então, ali pessoas andando na rua, ali, geralmente vigilantes mesmo na rua, de horários em horários para poder cuidar. Depois vem o risco. O que é o risco? É incrementar o risco de detenção com a instalação de dispositivos de segurança. Aí sim vem câmera de segurança, cerca elétrica, cacos de vidro, né? Para poder dificultar, para que o criminoso olhe e desista de cometer o crime ao ver a dificuldade dos tipos de segurança. A recompensa é você demonstrar ao infrator a redução do ganho com o crime, dificultando a venda de bens derivados do ilícito. Um exemplo legal que a gente pode ter é, por exemplo, os proprietários de iPhone. Quem tem o iPhone, no último sistema que a Apple lançou, iOS 7 para frente, se você bloquear o iPhone, ele tem a possibilidade de bloqueio remoto. Então, se alguém roubar o seu celular, seu iPhone, você bloqueia remotamente, essa pessoa só consegue desbloquear se ela tiver o e-mail e a senha do seu Apple ID. O que é o Apple ID? É o seu login na Apple. Então, muitas vezes a gente às vezes vai pesquisar um celular desses comprando no Mercado Livre, aí tá lá assim, iPhone bloqueado por iOS. Por que às vezes você olha um iPhone 5, um iPhone 5S vendendo por R$700, sendo que o negócio custa R$2.000, R$3.000? Aí você lê do lado, tá escrito bloqueado por iOS. Aquele bloqueio, ele indica que aquele celular ou foi perdido ou foi roubado. Aquela pessoa que está vendendo ou roubou ou encontrou e está tentando vender. Então, esse daí é um exemplo de recompensa. Então, quem tem esse conhecimento desse celular não vai querer roubar esse celular, porque sabe que não vai obter lucro, porque sabe que se roubar o celular, ele vai bloquear. Então você dificulta o ganho do delinquente com o crime. É você, por exemplo, utilizar cartão de crédito, não utilizar cheque, não utilizar dinheiro vivo. Isso é a recompensa, dificultar o ganho com o crime. Depois vem o sentimento de culpa do infrator. O sentimento de culpa do infrator é a estimulação da consciência, reforçando a condenação moral da conduta do infrator. Racismo, embriaguez, fumo. É você... Por exemplo, a teoria do label approach, da rotulação. Roubou uma vez, ladrão. Então a pessoa que ainda não é delinquente vai ver que o delinquente sofre aquele tipo de estigmatização e não vai querer fazer aquilo. Então ela passa a ter a consciência de que aquilo não vai ser bom para ela.
que ela vai ser condenada moralmente, aliás, vai sofrer condenação moral. Por exemplo, racismo, se alguém xinga alguém racista, alguém fala seu racista, seu preconceituoso, alguém que sofre de alcoolismo, seu bêbado, fumante, seu fumante, seu boca de bafo de cinzeiro, essas coisas assim. E agora a última parte visada na prevenção do delito são os modelos de reação ao crime. Os modelos de reação ao crime são 3. Modelo dissuasório, modelo ressocializador e modelo integrador. Modelo dissuasório, o que é o modelo dissuasório? Ele se concentra na punição do infrator através do Estado. É o Estado quem vai punir, que deve ser intimidatória e proporcional ao dano causado. Somente o Estado e o infrator participam desse modelo, permanecendo a vítima e o controle social excluídos dessa relação. Aqui está escrito Estado, mas é um erro na digitação da apostila, controle social. Então, o que é o modelo dissuasório? Estado, infrator. Direito penal. A punição deve ser proporcional, deve ser intimidatória, o Estado deve punir. Modelo ressocializador, o foco está na pessoa do delinquente. Novamente, a gente tem aqui em criminologia uma teoria que busca a ressocialização do criminoso, assim como na prevenção terciária. O foco está na pessoa do delinquente, busca ressocializar o criminoso, reeducando-o com o objetivo de reabilitá-lo para a vida em sociedade. Então o foco é que a mesma coisa que a prevenção terciária. Pega o criminoso, vai educar ele, vai dar um programa para reeducação social, reintegração social. Esse é o foco. Agora, por último, o modelo integrador, denominado também de modelo consensual ou ainda restaurador. Esse modelo, o que ele defende? Ele defende a desjudicialização baseada na intervenção mínima, onde o sistema carcerário é a última opção do Estado. Então, esse modelo defende que a pena pelo meio carcerário deve ser a última opção do Estado. E ele deve ter o mínimo de intervenção judicial. Potencializa o desenvolvimento de métodos alternativos de resolução de conflitos. Acordo, negociação, difunde a ideia de que são partes envolvidas no conflito, vítima, infrator, sociedade, que devem se comprometer em sua solução. Então, o modelo integrador, ele fala que a vítima, o infrator e a sociedade devem se comprometer na solução do crime, a intervenção judicial deve ser mínima e a pena pelo meio carcerário, ou seja, prender, cadeia, deve ser a última opção do Estado. E defende resoluções alternativas métodos alternativos para a resolução do conflito, como um acordo e negociação. Com esse modelo a gente chega ao fim da nossa aula de prevenção do delito. Espero que vocês tenham apreciado, espero que eu tenha ajudado vocês. Bons estudos, fique com Deus e novamente, obrigado. Made with Doodlecast Pro.